erros, né, que a gente viu sendo cometidos ao longo dos anos, e muitos dos quais eu já falei antes, né? E que, se você se atentar para isso aqui, as suas chances de sucesso com o uso da plataforma crescem exponencialmente. Então, o primeiro erro é não definir claramente quem é o dono do aplicativo, tá? Isso é muito comum quando você tem um processo muito grande, né? Um aplicativo que é baseado num processo muito grande, que passa por muitas áreas. Sabe aquele negócio que não tem nenhum, não tem dono, tem 10 donos, né? Tem aquele ditado que diz, né? Aquele ditado popular que diz cachorro com 2 donos morre de fome. É mais ou menos o que se aplica aqui. A gente precisa e convém você ter vinculado a cada aplicativo que você está criando quem é o dono dele. O dono dele é a pessoa responsável pelas regras de negócio desse aplicativo que tá criado, né? Quem é que monitora, quem é que olha os relatórios, quem é que propõe melhorias, quem é que solicita melhorias, tá? Então, assim, um erro tremendo é não definir claramente. Tem vários casos que é isso, você não sabe quem que é. Um outro problema é não contar com a participação ativa do dono do aplicativo ao longo das diversas fases do projeto. Pessoal, eu vou falar uma situação aqui que muitos já devem ter visto. A gente está fazendo, por exemplo, uma reunião de mapeamento, tá? E o dono do aplicativo não vai na reunião porque ele está envolvido em outra reunião. Se ele é o principal responsável pelas regras de negócio, de como é que as coisas acontecem, ele tem que participar das reuniões. Ele tem que homologar, ele tem que testar. Eu já tive casos no passado em que eu tive que encerrar uma reunião de mapeamento porque o dono, que é a pessoa mais importante naquele momento, não estava na reunião, né? E não tinha mais ninguém na reunião para tomar as decisões que são necessárias, para a gente poder embarcar num projeto que envolve dinheiro, envolve tempo da empresa, tá? Um outro erro muito comum é documentar demais o aplicativo, gerar uma especificação muito detalhada ou prolongada demais lá na fase de mapeamento. Foi aquilo que eu falei. O mapeamento ele tem que ser ágil, ele tem que ser simples, tá? Eu não preciso especificar detalhadamente, porque muita coisa eu vou aprender executando, tá? Tem uma diferença enorme em eu construir um processo, por exemplo, para colar na parede, ou para ele ser a base de um aplicativo. No mundo real, as coisas acontecem de outra maneira. Elas acontecem de maneiras que a gente não consegue prever. Então, não adianta a gente ficar querendo prever tudo. Não vai conseguir, nunca ninguém conseguiu, tá? Então, cuide muito tempo disso aqui. Não seguir as regras de desenho para automação, isso é importante também. Eu não entrei nesse detalhe no nosso webinar, até pode ser um próximo papo com o especialista, né? Mas para você desenhar um processo, construir um aplicativo, inclusive, você precisa conhecer a notação BPMN, um subset da notação BPMN, né? A notação BPMN tem 132 elementos, nós trabalhamos com 16, tá? Então, é bem simples, mas você precisa fazer o tema de casa, de estudar, entender, né? E usar as regras de modelagem que a gente tem dentro da nossa documentação. Outro erro é para customizações e integrações logo de cara, já sair fazendo integração. Não, tem que ter integração, não sair fazendo integração. Logo de cara, sem ter o processo rodando ainda, nem que seja no modo piloto ainda, né? Para entender se essa customização e integração são realmente necessárias. Não adianta, aquilo que eu falei, customização e integração. Você vai precisar de um professional developer que você vai contratar no mercado da sua empresa, ele é hoje uma mão de obra muito especializada, é difícil você contratar um profissional de mercado de programação, tem uma competição muito grande, né? E vai ser mais caro, vai encarecer o teu projeto, tá? Então, tenha certeza absoluta que você precisa fazer isso, que realmente é um requisito do teu projeto. E por último, é um item que eu não comentei, mas que, caso seja fundamental fazer uma integração com outro software, tá? Por exemplo, preciso muito fazer uma integração com o meu CRM, porque esse processo aqui vai rodar 1000 vezes no mês, né? E não tem como fazer isso aqui manualmente. Beleza. Você tem que contar com o apoio do fornecedor do outro software. Não adianta querer ter uma integração, ela é uma comunicação entre dois sistemas. Não adianta um sistema querer conversar e o outro não querer conversar. Isso acontece muito, pessoal, e isso acaba prolongando e gerando um desgaste muito grande. Então, se você determinou, por exemplo, preciso ter uma integração com o meu ERP, então, você vai precisar de pessoas que conheçam as APIs de integração do Ziv
e de pessoas que conheçam a API de integração do fornecedor do RP, seja pessoas do próprio RP, ou seja, pessoas da sua empresa que já conheçam como é que o RP integra. Mas você precisa ter todas as partes conversando, tá? E, infelizmente, a gente tem muitos softwares do mercado mais antigos que eles apresentam muitas dificuldades de integração, eles não gostam de se integrar, eles querem ter seu próprio domínio, seu próprio mundo, né, e não estão abertos ao resto do mundo. Então, você tem que ter isso atento, tá?